Muito boa tarde, boa noite, bom dia para vocês que estão assistindo agora. Muito legal voltar aqui com vocês. Pessoal, vamos continuar as nossas aulas, ok? Nós estamos aí com o nosso curso de HTML5 e hoje nós vamos entrar numa complementação do nosso HTML5, que é CSS3, ok? Então, os códigos HTML, eles são os nossos esqueletos, eles são a nossa estrutura, eles são o nosso conteúdo de tudo que a gente precisa para a nossa página. Já o CSS é a melhor forma, a forma adequada da gente dar estilos, da gente fazer o design da nossa página e melhorar, assim, a nossa interface com o usuário. O usuário, quando entra na nossa página, ele quer uma interface bonita, uma interface agradável, uma interface que ele consiga fazer uma navegabilidade muito boa. Tá? E assim eu evito dele sair da página e ir para a página do nosso concorrente, ok? Então, essa é a nossa função. O HTML, ele é o conteúdo, o esqueleto da página, então nós vimos as principais tags, e agora a gente vai adequar esse conteúdo com o melhor design, e aí a gente vai ver essas possibilidades, ok? Então, vamos às mãos na massa, que mexendo é mais fácil. Então, vamos compartilhar nossa tela aqui com vocês, para que a gente possa, então, criar e ver as melhores maneiras. Tudo bem? Então, estamos vendo aí nossa tela, o nosso Visual Code, onde nós já trabalhamos com ele, estamos trabalhando com ele aí nas nossas aulas. Vamos criar um arquivo novo aqui, tá? E, opa, criei na pasta errada, vamos colocar aqui, isso, belezinha. Então, a gente vai fazer, vamos introduzir aqui, vou chamar o meu arquivo para a gente aprender de maneira rápida, de CSS, tá? .html. Então, a lá já reconheceu que é uma linguagem HTML e vamos começar a nossa digitação, tá? A gente já sabe que o HTML5 completa com alguns códigos para a gente, então a gente só vai substituir aqui por nosso PTBR, para que a gente faça, né? E vamos colocar aqui CSS aula 01. Ok? Então, temos a nossa aula 01. Por que a gente fala que tem a ação as CSS, no plural, né? Porque CSS significa Cascade Style Sheet, ou seja, folhas de estilo em cascata. Então, são folhas, ok? Então, são várias formas, a gente tem várias formas de aplicar CSS, tá? Algumas melhores, outras não tão boas, mas vai depender do que você quer para o momento correto, ok? Então, vamos ver a primeira forma de aplicar um estilo CSS. Então, eu vou aqui colocar um texto qualquer, tá? Então, vou aqui colocar a nossa tag H1, que é a nossa tag de título, tá? Vamos colocar aqui, vou utilizar, eu gosto bastante de utilizar coisas reais, assim, e a gente vai colocar aqui, ó, Marvel, colocar H2, tá? Vou colocar aqui dentro da Marvel, eu tenho o Homem de Ferro. E aí eu vou colocar um texto qualquer. Opa, deixa eu colocar aqui aquele quebra de texto. Isso, aí, ficou melhor, né? Muito bem. Vou ter aqui um outro H2, que é um outro título, né? Vou colocar aqui. Tá, então, América. Vou colocar uma tag P. Esse lorem que eu coloquei, tá, pessoal, é que em vez de eu escrever um texto, que eu não estou com muita criatividade, a gente colocou aqui, a gente coloca, então, um texto qualquer, tá? Vou salvar. Vamos visualizar esse arquivo? Vou abrir ele no meu navegador, tá? Ele vai ser aberto aqui dentro do, olha lá, dentro do meu navegador. Olha só que bonitinho, ok? Então nós temos H1 aqui,
H2 e o Loren, que é um parágrafo do texto comum, tá? Muito bem, vamos criar mais algumas coisas para que a gente tenha bastante diferença. Vou criar aqui mais outro H1, legal. Vamos colocar DC, concorrência, né? Legal. Um H2. Aí vem Batman. Outro textinho para enrolar. H2. Superman. Olha, estou esquecendo do Superman. Muito bom. Outro textinho. Para enrolar. Salvei. Vamos atualizar. Ah lá. DC, Batman, Superman. Legal. Muito bem. Feito isso, percebam que isso é só HTML. Nós não temos nada de novo, mas está feio essa apresentação, não é? Então, o que a gente fazia antes? Nós colocávamos algumas propriedades que vão mudar o estilo da página no próprio HTML. Por exemplo, quero mudar a cor de fundo, vamos colocar um BG Color, né? Poderia colocar aqui um Red, colocar um BG Color, olha lá, já ficou vermelho. O problema disso, olha, que ele ficou em vermelho. E ele escreve, o próprio Visual Code já nos dá que essa forma não é mais utilizada, que a melhor forma da gente poder alterar essas propriedades é utilizando CSS. Ele até já fala a propriedade que a gente tem que utilizar ali, ó, background color através do CSS. Muito bem, então algumas propriedades já não se utilizam mais dentro da estrutura HTML, nós então incorporamos isso dentro do CSS. A primeira forma de utilizar CSS é o que a gente chama de estilo inline, ou seja, em linha, dentro das tags onde eu quero alterar. Exemplo, vamos alterar o fundo do corpo da página, mas em CSS inline, tá? Então, olha lá, eu vou colocar ali, ó, style, já até aparece, dá um igual. Vou utilizar uma propriedade, que no caso, a propriedade de cor é background color, né, cor de fundo, e vou colocar aqui um aqua, uma cor bem, olha lá, uma cor bem leve. Salvei, olha só que bonitinho, já temos uma cor diferenciada, né? Então, posso colocar outra propriedade aqui? Claro que posso. Após o ponto e vírgula, eu posso colocar qualquer outra propriedade, né? Que a gente já teria aqui, ok? Muito bem. Ah, agora eu quero mudar esse Marvel aqui, o H1, tá? Então, vou mudar aqui, ó, H1, Style, e eu quero um fonte, tá? Vou mudar a fonte. Então, vamos colocar aqui, ó, fonte family, vou colocar Arial, tá bom? Deixa só Arial, sem esse overt, um monte de coisa. Arial, olha lá, já mudou a fonte, tá? Olha lá, já mudou automaticamente. Deixa eu colocar, vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui, vou diminuir aqui também, e um vai ficar do ladinho do outro. Tá? Então, vou fazer o código, opa, e ele vai se adequar na telinha. Eu devia ter feito isso no início, mas a gente já vai ver isso ao vivo, ele se adequando aqui. Não. Aí, show de bola. Não é esse. É esse aqui. Muito bem. Opa. Aqui. Então, olha só. Ali do ladinho ficou, então, bem. Então, coloquei ali, ó, Style, Fonte Family, Arial. Ele já atualizou, olha só que bonitinho, né? Então, eu estou aplicando estilos, né? A tag style, ele abre a possibilidade do CSS. Vou dar aqui, após o ponto e vírgula, ele identifica que é uma outra propriedade. Vou dar agora um font size, tá? E vou colocar aqui, vamos colocar uns 20 px. Vamos ver como fica, 20 pixels. Salvei, ah lá, 20 ficou pequeno, vamos aumentar para 40. Salvei, opa, 40 já começou a ficar legal. Pô, font size, eu tenho também font color. Tudo eu estou mudando
através de propriedades do font color não, é só color, e aí ele vai mudar aquela color. Vamos colocar Marvel é mais vermelha, né? Vou colocar aqui uma cor mais forte, ó, um dark red. Ó. Salvei, olha só, já ficou vermelho lá. Vou aumentar um pouquinho mais, está muito pequeno. Vou colocar 60. Aí, olha só que bonitinho, né? Percebam que eu estou mudando isso. Só que, qual é a utilização do inline? É quando eu quero algo pontual, somente para aquela tag específica. Só vou mudar aquela tag em específico. Por que, que a gente só usa o inline nesse quesito? Porque senão eu vou poluir muito o meu código, tá? Exemplo, se eu quero H1, o H1 do DC também quero dessa forma. Então eu tenho que copiar isso aqui, né? Vou copiar. Vou lá aqui no H1 da DC e vou colar. Vou salvar. Ah lá, agora ficou igual. Marvel DC. Só que eu tive que copiar para as duas tags. Ah, o H2 do Homem de Ferro vai ser o Style. Também. Ah lá. Vou colocar aqui o Font Size. Agora o outro é 30, o outro é 60, esse vai ser 40. Ah lá. Homem de Ferro, né? E a cor, esse vai ser só red. Aí, pronto. Olha lá. Ah, mas o Batman, o Super-Homem também, eu quero fazer isso. Ah, então vou ter que copiar. Vamos supor que eu quero no Super-Homem também. Vou ali no H2 do Super-Homem. Salvei. Opa, faltou alguma coisinha aqui. Faltou fechar. Aí, pronto. Opa, tá errado aqui. Vai. Salvei. Aí voltou. Copiei. Só fechei aqui. Ok. Salvei. Aí, muito bem. Só tinha desplugado um trequinho. Mas olha lá. Fiz 2 vezes, né? Então perceba que, e se eu quiser todo o título H2, né, seja parecido? Então vou ter que colocar a mesma coisa em todos aqui. Olha só. Então vai me gerar um pouquinho que a gente chama de poluição de código. Fica tudo a mesma coisa. Fica bem ruim, né? Olha lá, salvei, olha só. Tá? Então, mas o código ficou muito grande, fica poluído. Funciona? Funciona, mas fica poluído. Tá, professor, como que a gente corrige isso? Como que a gente tem formas melhores? Obviamente. A gente ainda tem mais 2 formas de utilizar CSS dentro do nosso arquivo. Lembrando que a gente não consegue ver todas as possibilidades do CSS, porque elas praticamente são infinitas. Não são infinitas porque tem um número limitado, mas são muita coisa. Então, quando você for utilizar ou querer algo específico que a sua página faça, e você vai ter que pesquisar, tá? O que a gente passa são como utilizar da melhor maneira que você vai utilizar. E aí você vai adequando a melhor forma e como você fazer, tá? Então você vai, eu quero fazer um menu diferenciado, um menu com mais interação, que faça uns efeitos bem loucos. Você vai pesquisar e ver como que faz isso, mas é CSS, tá? E aqui a gente tem como utilizar da melhor maneira. Vamos desfazer isso aqui? Então vou desfazer. Então, ok. Então, poxa, professor, vou desfazer de tudo? Vamos desfazer de tudo. Então, vou apagar aqui tudo que eu fiz de estilo inline, tá? Então, lembrando, essa forma de aplicar estilo, ela é chamada de inline, ou seja, na própria linha. Você aplica dentro da própria tag que você quer fazer a sua alteração, certo? Então, lembre-se, você vai utilizar ela quando você utilizar
muito especificamente, é só aquela que você quer alterar, você não quer fazer uma alteração geral. Tá, qual é a segunda forma? A segunda forma é a gente colocar um estilo dentro da página, ok? É o estilo aqui dentro. Então eu crio uma tag aqui, ó lá, style, olha lá, ela já fechou para mim. Então, antes do corpo da página e antes, depois do red, tá? Eu aplico o estilo. Não é uma regra que a gente coloque nessa posição, mas você pode colocar dentro, até propriamente dentro do corpo, mas é legal colocar ali para já ficar o CSS antes de começar a ser exibido qualquer coisa da sua página, tá? E agora eu vou chamar os seletores. O que são os seletores? Seletores são as tags, tá? As nossas tags, body, H1, table, todas as tags que a gente utilizou, BR, P, a gente pode mudar todas elas, tá? Elas são os nossos seletores e é através dela que o CSS vai se identificar e aplicar as propriedades, tá bom? Então vamos começar pelo body, olha lá, o body, e aí eu vou abrir e fechar a chave. Né? Quando eu abro chave, ele já fecha para mim, ok? Então, eu abri body aqui no canto, ele já abriu e já fechou o corpo. Vamos colocar então a propriedade de background color, tá? A gente tinha colocado aqua, né? Aqua lá. Salvei, ah lá. Ok, muito bom, já estou organizando. Vamos fazer agora o H1. O H1 a gente tinha como, né, que é o Marvel e o DC. São dois textos que estão sobre a mesma tag, tá? Eu vou colocar então a mesma cor, tá? Eu vou colocar lá, ó, color, e aí vamos colocar uma corzinha aqui, vamos colocar o red, o dark red que a gente tinha colocado. Vou salvar. Olha lá, as duas já ficaram. Olha que legal. Então não apliquei uma vez só e tudo que é H1, tudo que está sob a tag H1 ficou alterado de uma vez só. Então não poluo o código. O meu HTML continua aqui, ó, limpinho, sem nada, sem nenhuma interferência, mas o CSS está modificando a forma como a gente visualiza essa página. Isso dá uma facilidade quando você for pegar o código de uma outra pessoa, ou outra pessoa pegar o seu código, deixa o código mais limpo e você aí entende, né, consegue continuar. Vamos aumentar essa fonte? Lá, fonte size, a gente sabe que os dois tem 60 px que a gente tinha colocado, ok? Salvei, prontinho, olha só que beleza, tá? Show de bola, né? Vamos centralizar? Vamos, então a gente vai colocar um align, tá? Um text align, olha lá, um text align, center. Boa! Salvamos, olha só que show de bola, hein? Olha lá, já centralizou pra gente. E olha só que interessante, ele está centralizado, e isso que é algumas das coisas que a gente também vai ver no CSS, que o CSS permite, que é a adequação para onde você está visualizando. Né? Aqui o Marvel DC estão centralizados, mas na página. Então, se eu aumentar o tamanho dela, pronto, olha, centralizou do mesmo jeito. Se eu voltar, opa, olha lá, está sempre centralizado, não importa como é o tamanho do navegador, tá? Isso é bem legal. Opa, esse desgrudou, abriu outra janela. Muito bom. Bom, legal. Vou colocar aqui, posicionar de novo, para ficar bonitinho. Aí, olha lá. Então, ficou centralizado, tá? E isso ele vai se ajustando. Vamos colocar aqui, o que mais que a gente tem? Vamos ver de text, olha lá. A gente tem bastante coisa. Tem coisas que nem eu sei, tá, pessoal? É muita coisa, olha só, de texto. Olha o que a gente tem aqui, tá? Orientação, se o texto está justificado, se o texto tem transformação, overflow, sombras, muita coisa para a gente visualizar, tá bom? Então, a gente fizemos aqui. Muito legal. Vamos fazer para o H2? Vamos fazer para o H2. Então, todo H2, tudo que for de tag H2 vai ter uma cor também aqui. A gente vai colocar. Vou colocar o vermelho bem forte. A gente tinha colocado lá, red. Salvamos. Ah lá, ficou. Tá? Vou colocar o font size de 40. Show de bola lá. Legal, né? Vamos colocar aqui
Font family. Font family é o estilo da fonte, se ela é Arial, Times New Roman e algumas coisas. Vamos colocar, aqui ele já aparece pra gente, vamos colocar Verdana, eu gosto de Verdana, tá? Salvamos, ah lá, olha só Verdana. Percebam que quando, vou até um adendo aqui, quando você dá o font family e você coloca uma fonte, olha só, Arial, ele sempre aparece três, ó, Arial, Helvética, Sans serif, tá? Por que ele aparece três? Porque às vezes você tem uma fonte, você vai colocar uma fonte muito específica, tá? Ou uma fonte proprietária e não tem. O computador do usuário não tem, então ele vai para a segunda opção. E se a segunda opção não tiver, ele vai para a terceira opção. Então ele abre a fonte de acordo com o computador do seu usuário. Então aquelas fontes trabalhadas, onde você tem lá, por exemplo, vou utilizar a fonte da Coca-Cola no meu site. Tá, nem todo mundo tem a fonte da Coca-Cola no seu computador para que visualize, para que seja legal. Aí você escolhe a segunda fonte mais próximo, mais perto. E aí a terceira, e aí a quarta, a quinta, tá? Até esse sans serif, ele procura a próxima fonte não serifada para dar prioridade. Então, ele vai do que o computador tiver. Por isso, utilize fontes que todo mundo tenha, ok? Seja uma fonte bastante utilizada para não dar problema, ok? Muito bom, olha lá. Colocamos, então aplicamos esse estilo dentro da própria página, tá bom? Então, a gente tem o inline, a gente tem o incorporado, tá? Dentro da própria página, que também é muito bacana, também é bastante utilizado. Só é utilizado, mas ele ainda tem uma forma melhor de ser aproveitado, tá? Que é em um arquivo externo. Por que o arquivo externo é melhor ainda? Porque daí eu consigo aproveitar esse arquivo externo em vários outros arquivos, não somente nesse. Esse que nós fizemos aqui, ele vai funcionar somente para esse arquivo, ok? Para essa página. Legal. Mas e se eu tenho outras páginas que vão utilizar a mesma configuração? Vamos supor que toda página que eu crie tenha background color aqua. Eu vou ter que digitar toda vez isso? Não, né? Toda página que eu crio, o H1 tem que ser assim, o H2 tem que ser assim, o P, né, que é o nosso parágrafo ali, ó, vamos colocar aqui, ó, P, tá? Font size, vou aumentar um pouquinho a fonte, vamos colocar agora 30 para ele. Olha lá. Toda a minha página gira com essas configurações padrões. Eu vou criar um padrão de visualização, algumas tags, ok? Mas, poxa, toda vez vou ter que digitar em toda página que eu fizer? Não. Eu posso fazer o CSS em um arquivo e as outras páginas irem replicando. Eu utilizo essas mesmas configurações. Pô, professor, como que eu faço isso? Vamos lá. Vou apagar essas tags aqui de novo. Muito bem, não existe mais estilo. Salvei. Voltamos à estaca zero. Legal. Vamos então criar um arquivo CSS. Vou aqui em mais, olha lá. Vou dar o nome para ele de estilo.css. Opa, já existe esse arquivo. Não vai. Então, vou utilizar ele, tá? Vocês criam um novo, mas eu tenho aqui um estilo, ó, que já está. Vou criar estilo 2, senão eu vou me confundir. Estilo 2.css. Legal. Olha lá, ele já criou, tá? Muito bem. Agora, toda aquela codificação, a utilização dos seletores, nós vamos utilizar aqui. Vamos mudar o body? Olha lá, o body. Ok. Vou colocar aqui, legal. Background color. Poxa vida, hein? Aqua. Muito bom. Olha só que bonitinho. Vamos ver, eu vou copiar aqui desse estilo uma outra coisa. Ela, fonte normal. Vamos colocar ela aqui, a fonte. Ela é normal, tá? Com 15px. Vou copiar do outro aqui que eu gostei. E Arial. Muito bom. Salvei. Legal. Aconteceu alguma coisa no nosso arquivo? Não. Não aconteceu nada. Por quê? Vamos voltar no nosso arquivo HTML. Ok. Muito bom. Aqui dentro do head, eu vou fazer um link, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Link. Bater. Opa. Eu errei.
Oxi, esqueci mesmo. Não, tá certo. Ó. Não esqueci não, não sou tão burro assim, gente. Pelo amor de Deus. É link. Então, link. Olha lá. Vou colocar o hell, que é o nosso style. A gente vai colocar assim, ó. Hell. Vamos colocar style sheet, que é uma... Style sheet significa folha de estilo, tá? E aí, href. Href, relembrando o link, é onde está esse arquivo CSS, tá? Então, o nosso estilo está aqui, ó, estilo2.css. Por que que é lá, ó, href estilo2.css? Porque ele está no mesma pasta, tá? Então, o meu arquivo HTML está dentro de uma pasta. E o nosso estilo2.css, que é o arquivo que contém as instruções, está dentro da mesma pasta. Então, coloquei o nome direto dele aqui. Muito bem, vou salvar. Ah lá, já mudou para mim. Olha só, já mudou. Pegou, então, as orientações, né? Que eu tenho aqui, background color e a fonte normal 15 Arial. Beleza. Pô, professor, vamos mudar mais aqui então. Agora, tudo que eu mudar nesse arquivo estilo 2 vai mudar nessa nossa página aqui, ok? Vou mudar lá o H1 de novo. H1, abro e fecho o colchete, legal. A gente tinha o font size de 60, né? Salvamos, ó, já mudou. Olha lá, tudo que tá H1 foi para 60, né? A gente um color dentro dele. Vamos colocar aqui, vamos colocar red. Salvamos, olha só, que beleza, né? O fonte, vamos colocar font family, a gente vai colocar Times, não, vamos colocar Verdana, Verdana, salvamos, olha lá, colocamos Verdana, legal, opa. Então, temos o alinhamento, né, text align, olha lá, text, opa, text align, a gente vai centralizado, salvamos, olha só, tá mudando e tá mudando tudo. Será que vai mudar aqui? Não, a cor principal. Text decoration não é isso aqui, não. Muito bom. Tá bom, né? A gente tá... Tô tentando me enrolar aqui, mas tá ótimo. A gente vai para H2 agora. Vou colocar as propriedades. Olha lá. Tudo que a gente fez, tô fazendo novamente, só que agora utilizando os conceitos que a gente utilizou na outra colocação. Vamos ver se fica bonito. Oh, corzinha da hora. Font Family. Olha só. Vou colocar aqui, a gente vai para o Helio. Feia, mas boa. Tá lá. Boa. Font Style. Aqui que eu queria lá. Font Style. A gente vai colocar itálico. Quer ver? Olha lá. Legal, né? Aqui tem o Font Height, que é onde eu coloco Boulder, que aqui é negritar. Tá? Então, bold, Boulder. Vou colocar Boulder. Vou salvar. Ó, ficou mais negrito. Tudo isso que eu estou fazendo são coisas que vai servir para qualquer outro arquivo que a gente fizer. Vou só aumentar a fonte aqui. Vou colocar um 20. Aí, pronto. 25. Tá bom. Olha lá. Legal. Ok? Vamos salvar. Toda vez que eu salvo o CSS, como esse arquivo nosso HTML está puxando as configurações, ele vai se atualizar. Professor,
E aí? Então, ó, eu tenho o meu primeiro arquivo. Vou criar um outro HTML. Olha só que legal. Criar um outro HTML, tá? Vamos chamar esse aqui. Vou chamar aqui, ó, heróis. E depois a gente vai colocar imagens neles, para a gente poder colocar imagens. Olha lá, HTML. Legal. Vou começar a criação. Esse é um novo arquivo, tá? Deixa eu aumentar aqui para a gente poder fazer. Olha lá, esse é um novo arquivo. Esse é heróis. Muito bem. PTBR. Tá, só que esse novo arquivo, que a gente vai chamar de heróis, ele vai utilizar quem? Olha lá, o link. Tá? Vou até fazer aqui, ó, link. Style sheet, ó, já a referência lá, estilo CSS2. Salvei. Vamos ver ele? Ó, open. Vou abrir ele aqui. Olha só que legal, o heróis. Pronto. Já tá funcionando. E eu nem mexi em nada, só coloquei para ele linkar, tá? Então lá temos aqui esse, a gente acabou de fazer, e o nosso heróis já está com fundo. Legal, né? Vamos colocar aqui, ó. H1. Oxe. Ó, salvei. Olha lá. Prontinho. Nem fiz nada. Ou seja, quando eu tenho um arquivo separado de CSS e eu preciso sempre das mesmas configurações, até porque as nossas páginas ela mantém um padrão, né? Você mantém um padrão para que a navegação dê a entender que você está dentro da mesma página. Só que uma página ela tem vários arquivos. São vários arquivos de HTML que formam o conjunto da sua página, do seu sistema, vamos colocar dessa maneira. E aí, quando você tem um estilo aplicado um arquivo externo, facilita bastante esse seu design. Claro que essa página de heróis pode conter alguns detalhes próprios, tá? Quando essa daqui já pode ter detalhes próprios dela, mas o grosso, né, os principais temas, como cores de fundo, as fontes principais, né, as tags principais que vão conter em toda a página, você pode manter um padrão e aí só linkar. Né? Então, através dessa tag de link aqui, eu identifiquei, olha, o meu CSS está no arquivo externo, busque ele lá, busque as suas configurações naquele arquivo. Legal, ele vai vir aqui e vai pegar essas configurações. Belezinha? Muito bem. Então, por hoje é só. Vamos colocar mais um exercício aí para vocês na nossa plataforma. Vou colocar uma apostila bem legal para vocês também, para vocês lerem, para vocês terem mais acesso. Também disponibilizarei mais vídeos além do meu aqui, para que vocês tenham as outras abordagens e consigam fazer as atividades. Beleza? Então, um grande abraço, pessoal. Valeu. Até a próxima. Até sexta que vem. Um grande abraço, um beijo e fui!